Olá, serei seu professor nesta videoaula de molas e lubrificantes. Vamos começar? Os temas desta aula são molas, lubrificantes e atrito. Molas são elementos de máquinas que servem para absorver impactos, acumular energia mecânica e manter equipamentos ou instrumentos sobre uma tensão controlada. Existem as molas helicoidais e as molas planas. As molas helicoidais existem de tração, de compressão e de torção. E nas molas planas existem as planas propriamente ditas, as de pratos, as espirais e as de feixe de molas. Molas helicoidais de compressão são projetadas de tal forma para acumular forças durante sua compressão e são construídas do formato helicoidal paralelo ou cônico, como por exemplo um sistema de suspensão de um carro, né? Outro exemplo também para segurar conjuntos, elementos, máquinas de grandes cargas, como por exemplo um grupo motogerador, um transformador, utilizam-se sistemas de molas de amortecedores, de amortecimento, para controlar a vibração desses equipamentos quando estiverem em operação. Então, desde um simples relógio, eu posso usar molas helicoidais até equipamentos muito pesados e muito complexos. Existe outro tipo de mola, que é a mola helicoidal de tração, que também pode ser paralela ou cônica ou até mesmo bicônica e também serve para acumular forças, como por exemplo um simples pregador ou na porta do seu carro para poder elevar, subir, descer o seu vidro, lá na maquininha de vidro, nós temos mola também. Molas de torção, como por exemplo, numa academia, quando você monta uma barra com as anilhas, para não causar, não correr o risco de sofrer um acidente, a gente fecha esse conjunto de pesos com molas, de torção. Outro tipo também são as molas planas, como por exemplo o feixe de molas, que são altamente resistentes e são muito utilizados para cargas excessivas, como por exemplo para um caminhão, uma carreta, um jipe. Na sua suspensão já não seria adequado uma mola helicoidal, e sim uma mola plana com um feixe de molas. O mais importante, independente se a mola for plana ou helicoidal, é você seguir seu projeto. Lá no projeto nós temos a seção transversal da mola, o diâmetro, largura, comprimento, altura. E no projeto também nós temos a definição do material, se vai ser um aço ou um material não ferroso, como um latão, um bronze, enfim. Cada tipo de mola tem a sua especificação e a sua utilidade. Agora, os lubrificantes são substâncias de origem orgânica ou sintética que são inseridas entre elementos que trabalham em movimento e em contato entre si, gerando atrito, com o objetivo de minimizar o desgaste. Podem ser sólidos, líquidos ou semissólidos. Orgânico são provenientes de materiais naturais, como por exemplo, oliva e óleo de rícino. Temos também os minerais, que são oriundos de derivados do petróleo. Temos também os sintéticos, E todos esses tipos de lubrificantes são para diminuir o atrito ou para isolar o contato entre peças, por diversos motivos. Mas eu não me ficaria confortável sem antes explicar o que vem a ser atrito. Atrito é aquela resistência que oferece em contato entre dois corpos.
ou seja, é quando eu tenho forças paralelas e sentidos opostos, uma força motriz com a sua força de atrito, e outras forças, né, no mesmo sentido, mas também de lado opostos, como a força normal e a força peso. Existem 4 tipos de lubrificantes: os gasosos, os líquidos, os semissólidos, que são os pastosos, né, e os sólidos. Os lubrificantes gasosos, né, são utilizados em casos especiais, principalmente quando os outros tipos de lubrificante não podem ser utilizados, né, nem o líquido, nem o pastoso e nem o sólido. O fluido que é utilizado nesse tipo de lubrificante é o ar comprimido puro, né, para não existir a contaminação, ou até mesmo o hidrogênio. Existem também aqueles lubrificantes gasosos que servem apenas para diminuir o atrito, como por exemplo, né, esses óleos que são em aerosol. Tem grande utilidade em metrologia, em manutenção. Temos também os lubrificantes líquidos, né, que são fluidos que possuem propriedades físicas específicas, como por exemplo a incompressibilidade. E tem a capacidade enorme, né, a facilidade enorme de penetrar, né, e de fazer a função de deslizamento, contribuindo também com uma película protetora. Ou seja, esses lubrificantes líquidos, né, ele tem uma função de não permitir, por exemplo, oxidação, corrosão e desgaste. Também tem a finalidade de manter a temperatura, não deixar que essa temperatura se eleve, e também a finalidade de diminuir o atrito entre as peças. Os lubrificantes semissólidos, né, que são os pastosos, são as graxas. Existe, por exemplo, elementos de máquinas que têm a necessidade de manter, né, de uma certa forma, isolar os seus elementos mecânicos de um outro meio. Por exemplo, os mancais de rolamentos, né, de rolamentos, eles têm graxa entre eles para poder permitir que uma contaminação não afete o bom funcionamento do rolamento e também para que ele tenha uma boa performance. Temos também os lubrificantes sólidos, né, que são partículas em forma de pó, que também são bastante utilizados, diminuindo a ação, principalmente do atrito entre as peças. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Molas e lubrificantes. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto molas e lubrificantes. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!